Eu entendi que iam orar pelo irmão. Já orou? Glória a Deus por isso. Eu entendi que ele estava ouvindo bem ainda. Acho que eu me empolguei com os dois louvores. Gente, que bênção estarmos reunidos agora pela manhã. Estou até aproveitando para a gente filmar, para depois até disponibilizar lá no, acho que não ter cada encontro que a gente consiga filmar, a gente disponibilizar para aqueles que não puderam estar, né? Está com a situação aí, alguns foram mencionados, o pastor Anderson. Então que Deus esteja abençoando a todos. E nós vamos começar através dos presbíteros. Nós adotamos um livro intitulado Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, da editora Fiel, e a gente começou a trabalhar sobre a questão das qualificações, no caso do conselho, as qualificações dos presbíteros. Ele trata aqui sobre presbíteros e sobre diáconos, fazendo uma abordagem daquelas qualificações que o apóstolo Paulo aborda em 1 Timóteo capítulo 3. Então, isso tem sido uma experiência muito gratificante para todos nós, como conselho, e desafiadora para a gente pensar. Então, antes de passar a palavra aos presbíteros, eu lembro que o pastor Valmir Soares foi diretor do Colégio Agnes, foi pastor durante mais de 20 anos da Igreja Presbiteriana de Olinda. Ele disse que quando assumiu o conselho da Igreja de Olinda e fez um estudo com o conselho sobre essas qualificações postas lá por Paulo a Timóteo, o pastor Valmir Soares deu um testemunho para a nossa classe no seminário que o conselho, unanimemente, o conselho decidiu renunciar. E ele disse que ficou chocado, assim, meu Deus, o conselho está renunciando, e não era questão dele, não era por ele. E aí ele perguntou ao conselho, qual o motivo? E o conselho disse, pastor, porque nós não temos essas qualificações. Se é para ser assim, se o presbítero tem que ser isso, aí nós não temos. Então a gente tem que renunciar. E aí o pastor Valmir, na sabedoria que Deus lhe deu, ele disse, irmãos, vocês têm duas alternativas. Vocês já foram eleitos e ordenados. Vocês podem renunciar. Essa é uma alternativa. E a outra alternativa é, se os irmãos creem que foram vocacionados por Deus, mas não têm essas qualificações, nós precisamos trabalhá-las. Os irmãos precisam lutar para desenvolver essas qualificações que Deus quer na vida de vocês, porque aí sim vocês vão ser bênção para a igreja, para a sua família, para todos. E o conselho terminou aceitando permanecer e caminhar na graça de Deus. Nós vamos, vou deixar à vontade cada presbítero aí, mais ou menos aí uns 5 minutos, 10, 1 hora cada presbítero. Aí cada um vai ver aí, tá certo? Mas que cada um fique bem à vontade para poder falar aquilo que tem sido para a sua vida. E no final, então, eu volto para fazer um complemento de algumas informações e a gente poder orar. A gente está filmando, como disse, para que a gente possa ficar com isso registrado. Tá certo? Aberto aí aos presbíteros. A democracia tem que dizer, vai tu, primeiro tu, não, primeiro você, tal. Fiquem à vontade. Terminou um, já ganhou outro, e assim a gente vai seguindo. Só não pare de filmar. Como dizia o pastor Gerson, você tem o microfone à sua disposição. Então use com toda a potência para todo mundo ouvir, o Recife ouvir e a filmagem pegar. Bendize, ó meu ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó meu ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades, que dá glória e redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Amém, amados? Amém. Essa saudação eu queria dar à igreja e aos amados que estão aqui, pela acolhida, a nossa gratidão. Esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, né? A soberania de Deus é que nos faz estar em paz, sabendo que Ele está no controle de tudo, no controle dessa igreja, no controle das nossas vidas, nossos famílias, dos ministérios, queridos e queridas que estão aqui nesta manhã.
A Bíblia nos diz lá em Romanos 11:37, e pagai a todos que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Nesse momento eu gostaria, antes de falar sobre a minha experiência em relação ao estudo desse livro, que Deus colocou nas nossas vidas, amados irmãos, nos nossos ministérios, tanto de presbíteros, regentes, como presbíteros docentes, né? Presbíteros de pastores, uma pessoa muito especial na nossa vida. E a Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa encontrou o bem e alcançou a benevolência do Senhor. E amados, nós queremos aqui reconhecer a importância da esposa que Deus colocou nas nossas vidas. Eu gostaria de reconhecê-las e pedir que Deus continue abençoando vocês. Agradecer a Deus pelas orações que vocês fazem por nós. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. Estaremos também orando pela vida de vocês, porque vocês têm sido usados por Deus para nos abençoar. Amados, feito esse reconhecimento da bênção que vocês são na nossa vida, eu gostaria de saber aqui quantos já foram em Tracunhaém ver o oleiro fazer aquela maravilha do barro. Alguém já foi em Tracunhaém? Uma boa parte foi. E eu estava me lembrando de quando Deus disse, né, o profeta, vai, desce lá e vê o oleiro trabalhando. Amados, a minha experiência ao estudar esse livro lá no conselho tem sido essa: Deus trabalhar na minha vida como um barro a ser trabalhado pelo oleiro que é o Senhor. Queridos, no dia 1º de setembro de 2019 eu fui eleito presbítero da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Eu gostaria de agradecer a Deus pela bênção que a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada tem sido na minha vida e na vida da minha família. Louvo a Deus pela liderança, pelos pastores, pastor Petrônio. Esse homem de Deus tem sido uma bênção também na nossa vida. E amados, é importante reconhecer tudo aquilo que acontece na nossa vida, na nossa caminhada. E no dia 15 de setembro foi a minha ordenação e a instalação. No dia 25 de setembro nós estávamos iniciando, em 2019, a estudar esse livro, né, desse pastor Tabe Andoel. Ele é pastor da igreja de Washington DC, igreja Bispo, e ele também é mestre em psicologia. E foi usado por Deus para nos redirecionar aquela missão, aquela comissão que Deus nos deu. Cada um de nós fomos comissionados por Deus. E cabe a nós agora nos colocar na mão de Deus como um barro para ser cada dia melhorado, né? Cada dia procurar fazer a vontade de Deus. E esse livro tem sido essa bênção para nós. Então, mensalmente nós nos reunimos lá, a cada 15 dias, para uma reunião de conselho, de discipulado, onde nós estudamos e oramos juntos. Tem sido maravilhoso, enriquecedor para nós. E 15 dias depois nós fazemos a nossa reunião do conselho administrativo. E tem sido realmente um estilo muito grande para nós, um crescimento na nossa missão em relação à nossa igreja, em relação àquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu gostaria só de ressaltar um dos capítulos que me marcou bastante, o capítulo 14, acerca das qualificações dos presbíteros e dos pastores, né? Sóbrio, gentil e pacificador, baseado em 1 Timóteo 3,3. E aí eu separei aqui, amados, um texto que eu gostaria de ler, deixar para os irmãos só para dar um gostinho daquilo que realmente tem sido esse livro no conselho da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, onde o autor coloca assim, acerca de como você se portar em relação aos desafios que nós temos na nossa missão, no nosso ministério da igreja. Em vez disso, suas maneiras são controladas pela gentileza. Finalmente, um presbítero não pode ser briguento, não deve ser argumentativo ou causar
divisão. Paulo escreve as mesmas instruções em sua segunda carta a Timóteo, em Timóteo 2, de 23 a 26, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se deles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Isto é, liberto do cativeiro do inimigo, né? O diabo é agora sendo bênção, né? Fazendo a vontade de Deus. Amados, esse é um grande desafio para nós. Sozinho não conseguiremos. Precisamos da graça de Deus na nossa vida. Lá em Gálatas 5, 22, 23, fala sobre aqueles atributos que nós devemos ter. Aquilo que nós precisamos exercer, porque temos a plena consciência, amado, que nós, como líderes, devemos ser o exemplo dos fiéis. Isso é responsabilidade muito grande, é um privilégio também. Mas, amado, esse livro tem sido um instrumento da graça de Deus na nossa vida. Nada substitui o nosso momento devocional com Deus, da sua palavra, dia a dia, a cada momento que nós vivemos um tempo, dedicamos, mas nós devemos também, queridos, ter bons livros para ler. E esse aqui é um livro que tem sido uma bênção na minha vida, na vida da nossa igreja, do nosso conselho. Então, que Deus abençoe, que possamos crescer na graça e no crescimento do Senhor para a glória de Deus. Amém. Seu nome? Meu nome é Nicolasso, e eu estou acompanhado daquela que Deus usou de misericórdia para mim e me deu. Aderência, por favor, Aderência, de pé. Pronto. Essa joia eu encontrei em Maceió, mas era da Bahia, de Wagner, né? Onde a Bíblia também é de Wagner, coincidentemente. Amados, Deus abençoe. Obrigado. Ele se apresentou no final, né? Eu já ia dizer, Eli é o nosso secretário, né? Nosso conselho, a gente chama lá o nosso relator, e deu para entender um pouquinho porque ele é o nosso relator, né? Então ele já resumiu basicamente tudo que a gente ia falar aqui. Ele me chamou Alcione, minha esposa está ali atrás, Solange, pastor Natália, deu branco, claro. Eu sou. Neste mandato, eu sou vice-presidente, né, do conselho, e esse trabalho que nós temos feito, quando o pastor sugeriu esse trabalho de devocional para a gente, foi muito importante. Né? Nós, como conselho, terminamos dedicando apenas a reuniões administrativas para tratar de assuntos da igreja, e terminamos muitas vezes esquecendo de trabalhar as nossas vidas também. É importante esse momento, como presbíteros, né? Discutir, trabalhar as nossas necessidades também. E esse livro trouxe para a gente muito disso, né? Nos trazer a palavra de Deus, né? Nos permitir debater, discutir assuntos que nós já estudamos, nós já lemos no dia a dia, né? Nós sabemos, conhecemos. Mas quando nós vamos por detalhe, né, cada ponto daquilo que sendo discutido, a gente começa a perceber coisas que nós podemos, de fato, melhorar e evoluir. Né? Mas como o nosso preletor já foi bastante elucidativo com o assunto, eu fico por aqui. Obrigado. Bom dia, irmãos. Eu me chamo Gilson, mas a grande maioria das pessoas da igreja me conhece como Will. Tem toda uma história. O Will, na realidade, ele é meu pai. E eu carrego esse nome com muito orgulho. Esse apelidozinho do Will. Ora, Will. Na realidade, esse livro é fantástico. É aquele livro que a gente precisa, ao terminar de ler novamente,
para não ficar no esquecimento. São vários capítulos tratando sobre várias coisas. Eu confesso, talvez se eu tivesse lido ele antes de ser presbítero, eu não sei se estaria como presbítero, porque a responsabilidade é muito grande. O Evangelho, ele tem que ser levado a sério. Nós, como oficiais, nós precisamos nos policiar diariamente e termos comunhão diária com o Senhor. O crescimento é individual. Eu louvo a Deus por ter crescido no Evangelho e meu pai me ensinou, me educou e eu procuro exatamente fazer o mesmo no meu lado. Um dos capítulos fala exatamente o presbítero é um líder no seu lado. É interessante que, como cristão, a gente precisa estar sabendo que somos sal. E na hora que a comida está gostosa, ninguém fala do sal. Mas quando a comida não tem sal, ou tem sal demais, todo mundo fala. E é importante a gente parar e olhar para nós e percebermos, será que nós, se a gente for tirado de qualquer ambiente, será que vão sentir nossa falta? É hora da gente refletir um pouquinho e sermos sal em todo lugar. Que Deus nos abençoe. Meu nome é Álvaro, né? Quem me conhece há muito tempo, Alvrito, já sei, gente da igreja. Álvaro, professor da faculdade, quiser continuar, eu sei que a gente da igreja. O capítulo 10 foi o mais fácil de a gente cumprir, né? Marido com ação mulher, né? Então, assim, ninguém quer ter um castigo e ter duas sogras. Então, todo mundo, o conselho foi unânime aqui cumprir com essa obrigação, né? Mas realmente é um desafio muito grande. A gente já leu, eu me lembro que a gente começou a pandemia, né, pastor? E aí, poxa vida, o pastor já está achando pouco a gente fazer já tanta reunião de conselho online, né? A gente ter culto online, lavar o pastor inventar e não discipulado online, é querer demais, né? Então, assim, inicialmente aquela resistência, que a gente achava que era mais uma coisa que a gente precisava estar online, meu celular com bateria ruim, aí eu estava no meio do discipulado, a bateria caía, né? O celular caía, a ligação. Mas ao longo do tempo a gente foi aprendendo, né? Com todos esses temas que a gente conseguiu estudar, né? Só para vocês terem ideia, né? Repreensível, temperante, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, gentil, pacificador, não amante do dinheiro, livre em seu lar, maduro, humilde, respeitado pelos de fora e assim por diante, né? Então são várias características que todo cristão deve ter, todo cristão maduro deve ter, e principalmente a liderança. Então, assim, fomos realmente muito desafiados, né? A gente coloca aqui para os irmãos que seria muito interessante vocês também terem esse livro para dar uma lida nele, estudar, e a Deus seja toda a glória. Amém. Bom, como foi compartilhado aqui, de fato era um sonho nosso de termos um discipulado, até porque a grande comissão dada pelo Senhor Jesus foi, de fato, como ele disse, e portanto, depois que ele disse que toda a autoridade me foi dada, os irmãos são doutores no texto bíblico, e portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tem ordenado. E isso estou convosco até a consumação dos séculos. Então, pensar no discipulado, no conselho, primeiro foi um sonho. Veja, nós estamos, esse é o 22º ano do pastorado da igreja. E de repente deu aquele estalo que entendo como graça de Deus para as nossas vidas, a gente parar um pouco e pensar, além das reuniões administrativas, e existem outros desafios, né? Quem sabe uma noite da pizza, alguma coisa aí mais que nos aproxime mais uns dos outros. Eu lembro quando no meio de pastores batistas eles diziam, usando aquele versículo, resistir ao
diabo. E o diabo no grego, os irmãos são doutores em grego, é diabolos. Então eles trocavam e diziam: resisti ao diáconos. Resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Isso no meio batista. E no meio presbiteriano eu comecei a ouvir pastores dizendo assim: no mundo tereis presbíteros, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Comecei a achar estranho. Ouvi do pastor José João, lá da igreja de Manaus, igreja enorme, né, famosa, tudo, muito conhecida no Brasil todo. O pastor José João, numa palestra sobre pequenos grupos, ele chegou e disse assim: olha, lá em Manaus rola uma conversa do seguinte, a seguinte frase: jante com os seus presbíteros antes que eles jantem você. Eu digo: meu Deus do céu, o negócio está terrível, né? E entendo que não deva ser assim. A gente precisa pastorear, cuidar uns dos outros. Nós estamos cuidando do corpo de Cristo, a igreja, o conselho, cuidando, e nós precisamos nos pastorear também como conselho, cuidar uns dos outros. Não é se meter na vida dos outros, é pastorear, é cuidar, é zelar. E foi nesse espírito aí, para diferenciar da nossa reunião administrativa, que a gente pode correr o risco de simplesmente ler o texto bíblico na reunião administrativa, fazer uma oração rapidinha e pronto, e vamos tratar das questões administrativas. E isso foi desafiador para a gente, como já foi hoje. Aqui eu não quero ser redundante nesse aspecto, mas eu fui dar uma checada para ver de fato quando foi que a gente começou. E como eu gosto muito da agenda escrita, muito embora a virtual também nos proporciona isso, eu digo que se eu for assaltado um dia, eu tenho certeza, a carteira pode voltar, dinheiro, documento, mas o ladrão vai deixar a agenda escrita, ele vai deixar lá na portaria do prédio, ele vai ter pena, ele vai dizer: e ainda com bilhete, estou devolvendo o seu histórico de vida, pronto, está tudo registrado. Eu quero pregar esse assunto naquele domingo. Eita, veio essa ideia, o pastor Otton dizia muito: anote, né? Anote quando a gente não tem um recurso virtual. E eu fui olhar as agendas, eu guardo por alguns anos algumas, né? Vou guardando e depois vou dando fim. E estava registrado que nós fizemos a nossa primeira reunião na quinta-feira, dia 28 de março de 2019. Quinta-feira, 28 de março de 2019, nós começamos com o capítulo 7, que é justamente o primeiro capítulo, sobre ovelhas e pastores, uma introdução para presbíteros. E nós tivemos o cuidado do seguinte: nós não tínhamos pressa. Você tem ideia, começamos 28 de março de 2019. Um ano depois, nós estávamos no lockdown, fechados, e aí o recurso virtual para a gente foi o que salvou, para a gente poder ter algum contato e não parar da gente orar pela igreja, orar por nossas vidas, orar pelas famílias, pelo país, pelo mundo, e cuidar dos nossos corações. Então, um ano depois, ali, e prosseguimos. Veja, nós vamos terminar agora, nessa próxima reunião de discipulado, é que nós vamos terminar o livro. Então, praticamente, passamos de 2019, 20, 21, 22, 4 anos, porque a gente fez o propósito de que nós não vamos ter pressa. Nós não vamos ter pressa. A gente vai tratar de cada assunto sem querer atropelar, sem querer jogar tudo muito rápido. Tinha capítulo que às vezes tinha que dividir em 3 encontros, e como era uma reunião mensal, então a gente foi devagarzinho, entendendo a carga de atividades, de compromissos, considerando o conselho estar presente em vários ministérios da igreja. Então, todo esse trabalho, entender o seguinte: nós somos falhos, limitados, só pela graça de Deus a gente tem conseguido caminhar, e Deus tem nos abençoado nesse sentido, e é o que nós esperamos diante do Senhor, que Ele esteja nos agraciando, aprimorando o nosso coração, comprometendo o nosso coração com o Senhor na obra e com a igreja, que é a obra do Senhor no mundo. Então, isso tem sido um privilégio para a gente. Pastor Luizinho não pôde estar aqui, Rafael, do PH, que é filho do presbítero Alcione, também não pôde estar aqui, porque eles estão no acampamento de jovens. Eles precisaram mudar a data e terminou chocando. O presbítero Valber, nós tivemos notícia que está com Covid, então olhem por eles.
Pronto, são os dois presbíteros, o pastor e o seminarista Denilson. Denilson também estaria aqui no café, por isso que eu comi por ele. Tentou compensar aí para não estragar tanta comida. O seminarista Denilson está também no acampamento dos jovens. Então, nossa oração é que cada igreja, cada conselho, cada pastor, que nós sejamos bênçãos no concílio. Eu quero aproveitar, já que eu estou entendendo que esse é o último café do ano, parabenizar ao concílio, ao senhor presidente e à diretoria por essa iniciativa, parabenizar o secretário, ao SAPO, secretário de apoio pastoral. Fica mais fácil você gravar SAPO, ao SAPO. Pedro da Boca, a palavra? Não, Samuca. Você ia terminar comigo, você ainda vai. Então, que Deus continue nos abençoando. Eu lembro quando o pastor Eduardo veio conversar e ele falou: Eduardo, não faça comigo, não coloque mais uma função. Eu digo: eu estou precisando dar conta das diversas funções e eu não quero fazer de qualquer jeito, de forma alguma, e entender a preciosidade desse trabalho. E veja, é o nosso segundo encontro, que a gente não desista. Porque a gente pode, de certa forma, eu fiquei com o coração meio partido assim, cada encontro, se for murchando, isso vai me angustiar, aí eu vou perder as estribeiras espiritualmente lá nos atos do presbitério, com a devida moderação. Mas é que a gente precisa valorizar isso, esse momento, que não é se você vá contar em quantos presbitérios você tem algo assim, mesmo que seja de 2 em 2 meses, coloque na agenda, e é isso que eu quero estimular. Pelo menos como pastor e membro do presbitério, que cada pastor, de fato, coloque na sua agenda. O que eu coloco na minha agenda, eu digo: desculpa, eu não posso assumir esse outro compromisso, eu já tenho este compromisso aqui. E se a gente não valoriza, de fato, o que acontece, tudo que aparece é, entre aspas, uma desculpa para não estar. Então, entendo que é precioso, não sei o que vai ser trabalhado pelos próximos encontros, mas olha, só o café e a gente conversar um pouco, se conhecer, estreitar laços e orar uns pelos outros, é precioso demais. Eu acho que, em termos de café, eu quero terminar minha palavra dizendo que a gente sempre tem que trazer críticas construtivas para que a gente melhore no nosso contexto, não é? Então, acho que os irmãos concordam. Para mim, não foi bom, entendeu, o café. Eu acho que a gente tem que ser muito sincero e verdadeiro. Não foi bom, eu comi demais, estou passando mal, vou deixar esse registro aí. Então a gente vai diminuindo, até ter só um cafezinho, uma bananinha, uma bolachinha, não está suficiente. Aí é que a gente vai ver quem está vindo pelo lado espiritual de comunhão e oração ou quem está vindo pela comida. Mas como o crente gosta de comer, termina então dizendo: pastor, olha, o acampamento, a comida tem que ser muito boa e muita comida, muita. Porque aí o crente não reclama, eu digo, você se ilude, ele reclama menos, né? Mas não, é só para descontrair. Que Deus nos abençoe o presbitério ricamente. Como eu disse, a gente filmou para deixar o registro e minha esposa já está muito. Aí eu já entendi o ponto dessa. Diga que o café foi muito bom, foi. Né? Se alguém não entendeu a brincadeira, estou passando mal, mas não estou não, mas eu me levar para o hospital. Eu queria chamar os presbíteros, eu queria chamar com as suas digníssimas esposas, presbítero Eli, com a Delice, presbítero Álvaro, não pôde estar aqui com a esposa, Glauci, parece que ela está viajando ou trabalhando? Não pôde estar. Ela está numa confraternização, está liderando a confraternização. O presbítero Gilson, sua esposa também não pode estar aqui, e o presbítero Alcione e Rosângela. Né? Pronto. Juntem mais um pouquinho e Solange não. Peça para a Manoli tirar a foto e você vem para cá, porque eu sou marido de uma só mulher. Né? Eu fui dizer que ela era minha mulher preferida, quase que eu levava um tapa, em plena direção do carro, vem para cá, fica aqui do lado do coração. Estão dividindo aí, para ver. Aí ela disse: como é a história? Se você é a minha mulher preferida, como é a história? Eu disse: minha filha,
Você não sabe que eu tenho minha mãe, 2 filhas e minha sogra continua no coração. Ela está na glória, mas continua. Então são as mulheres, né? Então eu não podia deixar de fazer esse registro e aproveitar a filmagem que vai para Hollywood. Então vamos orar. E o meu ponto já está catucando aqui, acho que deve estar olhando ali no relógio. O relógio parou 9 horas, então ainda tem muito tempo. Não, continua 10 horas. Ainda está 10 minutos a tentar o pastor Pedro pregar menos nos domingos, né? Por isso que o relógio vai adiantar. Não me aperte não, minha filha, está dormindo. Cada cutucada que você deu, já vou terminar. Vamos orar? Vamos orar. Por isso que mulher não pode estar do lado do pastor quando ele está pregando, senão fica ali cutucando para terminar a mensagem. Vamos orar. Pai Santo, nós damos graças, Senhor, te louvamos pela bênção de sermos concílio que se coloca nas tuas mãos. Nós somos homens falhos, limitados, porém pecadores lavados no sangue do Senhor Jesus. Te louvamos por cada conselho aqui, cada pastor, cada presbítero, cada membro da tua igreja aqui representado. E pedimos a tua bênção, Senhor, porque sem a tua bênção nós não podemos prosseguir. Sem a tua bênção nós não lograremos êxito em tudo que desejamos fazer. Ainda que desejemos fazer, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, precisamos, Senhor, da tua bênção. Precisamos do perdão dos nossos pecados, como aqui foi colocado na liturgia. Ó Deus, precisamos reconhecer que temos sempre algo a mudar, a melhorar, a ser trabalhado nos nossos corações. Te louvamos, ó Deus, pela experiência de cada conselho, de cada igreja, em que podemos trocar essas experiências com todas elas, todos os conselhos, e podemos aprender uns com os outros, para sermos presbíteros, docentes e regentes, segundo o teu coração, Senhor. Te bendizemos por este ano de lutas, de trabalho, e pedimos a tua bênção sobre os próximos anos até a vinda do Senhor Jesus. Te louvamos, ó Deus, pela diretoria do presbitério deste ano, por cada componente da diretoria. Te louvamos, ó Deus, pelo secretário de apoio pastoral, pastor Samuel, que o Senhor continue conduzindo, guiando e dando-lhe sabedoria, e pedimos a tua bênção sobre aqueles que serão eleitos para o próximo ano. Que o Senhor esteja dirigindo também toda esta eleição e que tudo, Senhor, seja para o louvor da tua glória. Te louvamos por cada família, de cada presbítero, cada pastor aqui, pelas esposas, pelos filhos, e pedimos, ó Deus, sobre estas famílias, de líderes da tua igreja, pastores e presbíteros, pedimos a tua graça e misericórdia. Nesses dias em que a tua igreja tem sido tão visada, Senhor, que tu tenhas misericórdia, mais ainda de nós, Senhor, do que da nossa nação, porque nós precisamos da tua misericórdia e graça renovado sobre as nossas vidas a cada amanhecer, Senhor. Tu mesmo sabes os desafios que temos pela frente. Foram desafios do passado, são desafios do presente, e a tua palavra já nos alerta para os desafios do futuro, até a vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria nas nossas ações e palavras. Que o Senhor tenha misericórdia quando saímos do prumo, do rumo que o Senhor traçou para as nossas vidas, quando saímos do trilho, quando não damos bom testemunho. Que o Senhor tenha misericórdia da Igreja Evangélica Brasileira e possa nos ajudar para que sejamos verdadeiramente sal e luz desta nação, Senhor. Abençoa as nossas autoridades, todas elas. Tem misericórdia, Senhor, da liderança do nosso país, de todos eles, daqueles que foram eleitos para este mandato que agora termina, daqueles que foram eleitos para o próximo mandato. Que assim o Senhor abençoe a nossa nação. Te oramos, te louvamos e nos colocamos diante da tua presença, nas tuas mãos, Senhor. Te oramos assim em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Deus abençoe. Pessoal, olha só aqui para a foto, bem rapidinho. São eles, a outra foto foi mais democrática. Depois a gente continua. Agora é essa, depois a gente juntar bem aqui. Pode falar.
Irmãos, a gente quer agradecer a presença de todos. Mesmo assim, eu queria convidar o Reverendo Samuel para que ele estivesse fazendo a oração final e pedindo a bênção. O Reverendo Almeida deixou um cartaz aqui conosco. Quer falar alguma coisa, Reverendo? Por favor, faça uso. Queridos, bom dia a todos. Não, está lá fora, está frente. O microfone. Está filmando. Vai filmar até voltar a tomar café de novo. Daí é o almoço. Bom dia a todos. Gente, hoje, 19 de novembro, na Igreja Presbiteriana em Porto Galinhas, nós começaremos a nossa campanha Natal Solidário. Se a memória não mudar, é o 15º, 16º ano, 19 de novembro, 19 de dezembro. O que é o Natal Solidário? Nós fazemos campanha de arrecadação de donativos, alimentos, brinquedos, e normalmente atendemos as comunidades carentes. Durante esses anos, 3 ou 4 anos, nós fomos lá para o IC, na Igreja Presbiteriana do Pastor Haroldo, e ele tem algumas congregações, fizemos alguns trabalhos lá junto com ele. Distribuímos cestas básicas, alimentação, kit de higiene pessoal, trabalho social. O ano passado, nós assistimos a comunidade terapêutica Nova Jericó, que fica depois da cidade de Sinhaém, antes de Rio Formoso, na esquerda. E nós montamos uma parceria com aquele pessoal e esporadicamente vamos lá, atendemos o pessoal, assistimos, já fizemos doação de colchonetes, coisas assim. E esse ano nós estamos trabalhando lá com as comunidades carentes de Nossa Senhora do Ó. Eu chamo carinhosamente MSO, nós temos uma congregação lá, o seminarista Bíblia nos ajuda lá com essa congregação, também no trabalho em Porto Galinhas. Hoje quem ia fazer a abertura era o digníssimo reverendo Samuel Tito, mas ele delegou o convite, foi feito para ele e entendemos a justificativa. E nós estamos recebendo lá no município de Pojuca, em Porto e nos outros distritos, muitos venezuelanos. Normalmente eles chegam com muitas necessidades. Estamos tentando alcançá-los também com o Evangelho. Tá certo? Já temos mantido contato com alguns lá na comunidade de SPO, estamos vendo como a igreja podemos fazer para atendê-los. Meus irmãos, eu trouxe um documento endereçado a pastores, congregações presbiterianas e conselho de igreja. Caso os irmãos não tenham trabalho semelhante a esse, queiram tornar-se parceiro conosco, nós aceitaremos a parceria de congregar com muita gratidão a Deus pela vida dos irmãos. Se os irmãos quiserem, nós podemos talvez sentarmos, tomar um café e conversarmos sobre o trabalho social da igreja, que é muito importante. E quem sabe assim, a experiência dos irmãos possam nos ajudar a melhorar o nosso trabalho lá em Porto Galinhas. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, reverendo Pedro, pela parte. Você falou, só me engano, que pode fazer também a contribuição com o Pix. Pix ali no final, né? Pode fazer o Pix também. Eu não queria falar muito nessa parte, não, deixar os irmãos acompanharem. Irmãos, a gente da executiva tem sido perguntado, a nossa reunião ordinária do presbitério, ela vai acontecer em fevereiro só. Essa semana a gente vai ter reunião da executiva e aí a gente possivelmente, ela a princípio está marcada para 10 e 11 de fevereiro. Foi agendado na outra ordinária. Só que essa agenda do reverendo Petrônio funciona muito bem. Os irmãos estão vendo que ele foi o primeiro a perguntar lá: quando é a ordinária? exatamente. Então, haja vista, o carnaval é um final de semana depois, as igrejas estão se preparando para acampamento. Possivelmente sofrerá uma alteraçãozinha. Nós não teremos extraordinária agora no final do ano, certo? Não teremos. E a gente vai ter reunião executiva, só
só aí estaremos na ordinária no próximo ano. Todos os irmãos fiquem tranquilos, devido ao tempo. Se os pastores quiserem lá no grupo ministério sugerir datas para fevereiro, a gente conversa por lá e fica já. A gente tem pensado que depois do carnaval talvez seja melhor, porque as igrejas maiores fazem carnaval, o pessoal está trabalhando muito na época do carnaval. É na vinda, se Deus quiser. Viu? Era para ser em Porto, de 1 de janeiro a 31 de janeiro, com hospedagem gratuita e mais aumento de Então pronto, reagendado. Dia 1 de janeiro você sai da sua igreja, vai direto para Porto, hospeda lá. Sai dele de Porto e não verei o pé do outro para não buscar o Não, vai. Não é possível. Vamos ficar bem, queridos. Deus da glória, que através do Espírito Santo movimenta, orienta a igreja, que pagou o preço que ninguém poderia pagar com a vida do seu próprio Filho. Bendito seja o teu nome. Muito obrigado pelo que nos faz muito obrigado porque o Senhor tem usado a gente, apesar da gente. Muito obrigado por mais essa manhã. Ela foi planejada pelo Senhor e a gente sai daqui muito mais rico do que chegou. Bendito seja o teu nome. Que o mundo sinta isso, que os nossos rebanhos percebam isso, que as nossas famílias se alegrem com a alegria com que a gente sai daqui. Guarde aqueles que não puderam vir e, por favor, no próximo encontro, se assim a próxima executiva entender, a gente tenha ainda mais irmãos celebrando conosco essa unidade e também abrindo corações, colocando desafios, nos motivando a esse ministério maravilhoso que é o de ir e fazer discípulos em todas as nações. Nos encontre fiéis, Pai, apesar de nós. E agora, que a bendita e maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, desde agora e para sempre. Amém. Vamos lá, paz. Nós vamos tirar a foto. Vamos lá para a foto e continua sendo filmado, né? Vamos fazer o revezamento. Não, todos, os homens, mulheres, todos. Enquanto vai arrumando e está filmando, e vou soltar a informação, o reverendo Samuel disse: as igrejas grandes fazem o carnaval, não faz o carnaval, não. Faz acampamento, retiro espiritual, o carnaval. Vamos juntar mais aí, coloca as esposas na frente, os presbíteros, vê se você está filmando, se está dando para filmar todo mundo, tá? Olha a foto, isso. Agora, peraí, fica todo mundo, a Bíblia vai estar lá, o nome vai estar. Revezamento. Isso. A Bíblia, a vez quando for tirar. Quando sair fumaça, já tirou. Isso aí, embora. Foi, lá vai, olha o passarinho. Pronto. Só tirou uma? Duas. Deixou duas. Deixou duas. Deus abençoe a todos. Ainda está filmando, cuidado que você vai dizer. Viva o tricolor! O campeão da Série C voltou e o Sport não subiu. Esse é o final aqui do que estamos anunciando.